Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Clean Invest apresenta de hoje Fundo Imobiliário TRXF11, o fundo da TRX Investimentos, um fundo de tijolo mais predominante do setor de varejo, e a gente vai falar um pouco sobre portfólio, sobre essa emissão abaixo do valor patrimonial que gera um pouco de discussão, um pouco de desconforto no mercado, e hoje a gente vai falar então sobre esse fundo imobiliário e sobre mais uma emissão. Tá bom? Antes de entrar para o relatório gerencial de fato, gostaria de me apresentar. Meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal e se você ainda não tiver inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, tá bom? Então, antes de entrar para o relatório gerencial, vamos falar alguma coisa relacionada a preço, cotação aqui na plataforma do Status Invest. Vamos lá. O fundo ele fechou basicamente nessa segunda-feira e vai haver alguma variação, alguma flutuação para vocês, porque eu estou gravando de madrugada e quando eu lançar, provavelmente o mercado já vai estar aberto, tá bom? Então vai ter essa volatilidade no preço do TRXF11, até porque ele está em emissão, a gente vai falar mais sobre isso e o fundo tem bastante volatilidade nesses momentos. Mas vamos lá, 102,55 representa algo em torno de 0,96 do PVP, e isso é bastante interessante. Por mais que a gente não utilize essa métrica para analisar e para precificar um fundo, gente, a gente utiliza o modelo de Gordon, já temos vídeo aqui sobre como aplicar o modelo de Gordon para fundos imobiliários, para precificação de tijolo. Então, para tijolo a gente não leva muito em consideração, mas espanta, ele está sendo negociado abaixo do valor do patrimônio do fundo, né? Do valor do tijolo, dos imóveis de fato. Então, a gente já consegue observar que tem um desconto. Se a gente fizer o modelo de Gordon, a gente vai ver que de fato tem um desconto ainda maior do que a gente já observa de primeira mão aqui no PVP. Então, vale a pena estudar, vale a pena ficar de olho no quesito precificação também. Um DI anualizado, algo em torno de 7,60% ao ano, e isso é bastante alto, é bastante relevante para um fundo de tijolo. A gente vai entender que ele tem um pouco de alavancagem na estratégia, isso não é ruim nem é bom, é uma estratégia do fundo, então vale a pena identificar se faz sentido para você ou não. A gente vai mostrar um pouco mais, temos live com o gestor aqui no YouTube, da TRXF11, o Luiz Amaral, e ele explica tudinho sobre a alavancagem, tá? Acho bastante interessante, vou até deixar linkado aqui, bastante interessante a gente já observar o que é alavancagem nessa live dele. Beleza, a gente já falou um pouco aqui sobre precificação, os últimos rendimentos do fundo aí sempre em linha com 0,70, né, 70 centavos ao mês, e agora de fato a gente vai entrar no portfólio, tá gente? Vamos fazer uma análise breve do portfólio para entender o que está acontecendo com o fundo. Basicamente, o fundo aqui tem algumas informações básicas, nome TRX e Real Estate, ele é gerido pela TRX, né gente? TRX que nas gestões passadas tiveram alguns problemas, mas a gente está vendo uma performance e uma estratégia, um comportamento totalmente diferente nessa nova gestão, então vale a pena dar um voto de confiança, tá? Longe de ser recomendação de compra ou de venda, mas a gestão tem feito um bom trabalho. Taxa de administração 1% ao ano sobre o valor de mercado, isso está em linha com o que é aplicado. Taxa de performance, aí entra aquele parêntese, quando a taxa de performance ela é 100% do CDI, aí você fica desconfortável, né? Porque 100% do CDI atualmente é muito fácil de bater. Agora uma taxa de performance de 20% sobre o excesso e o benchmarking IPCA mais 6%, IPCA beirando aí os 8,4%, 8,5% ao ano, aí sim uma taxa de performance razoável para bater, tá? Então não vejo muito problema quanto a isso. Aqui algumas informações sobre número de cotista, cota do valor patrimonial, afins, valor de mercado aí beirando os 580 milhões, metade, né, meio bilhão de valor de mercado. Fundo que tem crescido bastante. Algumas performance em relação ao período, ao IFIX, ao Ibovespa, e aqui entra o que a gente quer de fato, tá? O fundo, ele tem 44 imóveis, então isso a gente até já fica feliz, porque já faz parte daquele nosso multi, né? Que é 3 multi-inquilino, multi-região e multi-imóveis, né? Então aqui já temos 44 imóveis em 11 estados,
tá? Então já mostra que tem uma diversificação bem legal aí já de início. Imóveis logísticos representam basicamente 4, né? A gente vai ver ali basicamente que varejo representa 85% do fundo e o logístico 15%, tá? A gente vai mostrar aqui mais para baixo com 382 mil metros quadrados de área bruta locável. Um fundo que realmente ele tem uma ABL bastante considerável e tem crescido, né? A gente com um pouco de alavancagem a gente vai ver mais para baixo. Vamos lá, outros pontos que eu queria mostrar para vocês. Aqui algumas considerações, fala sobre o mercado, fala sobre Selic, fala sobre performance do IFIX. Beleza, uma aula legal ter essa conversa do gestor, mas o que a gente quer ver de fato é aqui embaixo na alocação dos recursos do fundo. Vamos lá. Aqui uma DRE bem estruturada, sem segredo, como eu comento para vocês todos os vídeos aqui no YouTube. Mas vamos lá. O fundo ele tem basicamente, gente, 75% imóvel. Alguns imóveis eles estão indiretamente ligados ao fundo TRX B11, que é um fundo imobiliário que o TRX F11 é cotista, e mais para frente ele vai se tornar tudo, vai converter tudo para TRX F11. Beleza, não tem muita preocupação quanto a isso. E aqui o que eu queria mostrar para vocês, 85% varejo, vamos arredondar aí basicamente, e 15% logístico, tá? Nessa live que eu fiz com o Luiz Amaral, eles comentam bem legal essa parte, que o fundo ele nasceu logístico. Então o TRX F11 ele nasceu com um caminho mais voltado para o setor logístico, mas como é uma gestão ativa, eles observaram o mercado de varejo crescente, só o HGRU basicamente, que é um fundo voltado para esse segmento, por mais que ainda tenha educacional, tem alguma coisa de tijolo diferente de varejo, mas eles viram uma oportunidade no mercado imobiliário crescendo para esse segmento, imóveis de rua, e aí se tornou mais varejo, tá? Então, basicamente, vai ser sempre varejo? Depende da oportunidade, o gestor deixa bastante claro isso. E isso eu acho legal. Eles vão para onde a oportunidade estiver melhor. Isso eu acho uma gestão ativa raiz, né? Que a gestão faz essa análise de oportunidade muito bem. Aqui basicamente um pouco dos setores. E outro ponto muito interessante, que o fundo até pouco tempo, mas vamos falar de agora, ele tem majoritariamente os contratos atípicos, gente. De novo, contrato atípico, um contrato mais longo, com uma multa maior, uma dificuldade de negociação maior, então o contrato é mais amarrado, e o contrato típico é aquele que a gente é acostumado a ver no mercado, né? Então as multas são menores, o prazo é até 10 anos ali, então o contrato atípico quase na sua maioria, o contrato do fundo quase na sua maioria é um contrato atípico, então isso dá uma segurança maior, a gente vai ver ali que basicamente mais de 75% para vencer em 2035, né? Quase 15 anos daqui em diante, então dá uma tranquilidade bastante grande. Outro ponto muito interessante é que Açaí e Pão de Açúcar fizeram a cisão, e na live também com o Luiz Amaral a gente comenta, pergunta se isso muda alguma coisa para o fundo, ele diz que não muda absolutamente nada, até melhora na verdade, porque há uma diversificação de inquilino, né? Antes era só Pão de Açúcar e o Açaí era do Pão de Açúcar, então basicamente era o mesmo inquilino. Agora, como houve a cisão, existem dois inquilinos diferentes e há uma diversificação maior aqui. A exemplo do que está demonstrado aqui nesse gráfico, 38% Açaí, 33% Pão de Açúcar, Extra 14%, Sodimac, Camil, Big. Então é um varejo bem legal que consegue uma diversificação bem expressiva, né? O fundo ele adquiriu aí recentemente 41 imóveis do Pão de Açúcar, aumentou o portfólio num contrato que eles fizeram com o Pão de Açúcar super legal. Em junho, 20 de junho, salvo engano, 20 ou 19, eles fizeram, deixei até anotado aqui para vocês, mais uma aquisição com a Sendas SA, 364 milhões, de 5 imóveis, tá bom? 5 imóveis. Um já está construído e performado e outros 4 são terrenos, né? Então é para desenvolvimento, é para construir de fato, tá bom? Lá São Paulo, Rio de Janeiro e Rondônia, contrato de 20 anos e a bandeira vai ser o Açaí Atacadista. Então esses 364 milhões, eles têm muito a ver com essa nova emissão que o fundo está oferecendo agora, até para ter condições de fazer esse pagamento. Por isso também abaixo do VP, porque o fundo ele é obrigado a fazer
essa emissão, gente. Não tem por onde correr, por mais que o mercado não goste de emissões abaixo do VP, todo aquele burburinho do imposto de renda, da tributação, fez com que os preços, o IFIX de maneira geral, recuasse bastante, e esse caminho de fazer uma emissão, infelizmente, não teria para onde correr. Tá? Mas aqui para baixo a gente vê de fato a lâmina dos imóveis, aqui a diversificação por região bastante legal, 11 estados, como já dito anteriormente. Aqui, legal o case de multas que eu falei para vocês, então a maioria é atípica, então aqui tem basicamente mais de 86% da multa é saldo remanescente, então de fato é o que sobrar. Então mesmo que você rescinda o contrato, mesmo que o inquilino rescinda o contrato, ele vai ter que necessariamente pagar o saldo remanescente aí na sua totalidade. Isso dá uma segurança para o fundo no quesito amarro de contrato, né? No quesito diversificação, contratos atípicos, isso é bastante legal. Os vencimentos, como eu falei para vocês, acima de 2035, 78, mais 8% acima de 2036, então basicamente aí 86, 87% acima de 2035. É incrível, né? Em quesito de contrato, de vencimento, é algo que nos dá uma tranquilidade bastante grande, os meses de reajuste aqui. Então isso basicamente é o que eu queria mostrar para vocês do quesito portfólio, tá? Aqui a lâmina certinho, de onde estão esses imóveis, quais são os vencimentos. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês, só deixa eu chegar aqui no final. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês era a alavancagem, tá? Então vamos voltar lá para cima, só para ficar bonitinho. Alavancagem, o que significa basicamente, pessoal? Eu aconselho vocês a analisarem a palavra do gestor lá na live que a gente tem aqui, que eu já deixei linkada nesse vídeo. Mas quando o fundo, por exemplo, vai fazer uma emissão, ele não precisa fazer na sua totalidade a captação de recursos que ele vai utilizar para adquirir o imóvel. O que ele faz? Ele pega 50% do cotista, então ele faz uma emissão com 50% de captação, e os outros 50%, e aqui eu estou chutando números, tá, gente? É só para vocês terem uma noção, os outros 50% ele securitiza, né? Ele deixa os aluguéis futuros dos imóveis securitizados, ele compra um CRI, alavanca, para daí sim conseguir os rendimentos desse CRI e não utilizar totalmente o dinheiro do cotista. Então o que acontece? Os rendimentos vêm para o cotista, mas o cotista desembolsa menos dinheiro. Isso faz com que o fundo ele consiga performar melhor e entregar mais retorno ao cotista. O que é interessante salientar? Se essa alavancagem é saudável, se não tem o descasamento dos aluguéis, se quando acaba a alavancagem não acaba os aluguéis ou vice-versa, para a gente saber se realmente é uma alavancagem bem estruturada, tá? E o Luiz Amaral deixou bem claro isso para a gente. Eu gostei muito e gosto muito da alavancagem do fundo. Agora, beleza. Tudo que a gente falou aqui sobre o portfólio, tudo show, mas a gente tem que entrar num ponto bem crítico e bem delicado, gente. É um bom fundo? É um bom fundo. Vale o estudo? Vale o estudo. É um fundo que está crescendo, o setor do varejo está crescendo? Beleza, está crescendo. Mas infelizmente ele está passando por uma emissão um pouco polêmica. E vamos lá. O fundo, eu falei para vocês, ele está basicamente em 105,55, tá? E o preço de emissão a 102,50. Então, assim, resumindo, gente, se você participa da emissão, você vai ficar sem os rendimentos aí por 1, 2, 3 meses. Mas vamos chutar aí 2 meses sem o rendimento dessa cota que você vai comprar na emissão, tá? Mas se você comprar a mercado, você garante já esses rendimentos mensais de 70 centavos. Então, 102,50 para 102,55 é uma diferença de 5 centavos. E o rendimento do fundo é 70 centavos. Então, comprando a mercado é mais interessante do que participar da emissão, tá? Não estou falando aqui, não estou entrando em mérito de o fundo é bom, o fundo é ruim. Não, o fundo é bom, mas infelizmente o movimento de mercado, o movimento da cotação do fundo, com todo o burburinho de tributação que agora já passou, fez com que não fosse viável, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui em dizer que só porque o fundo é bom, só porque você é cotista, você tem que ajudar o fundo. Não, não é bem assim. Não está financeiramente viável você comprar a cota na emissão, tá? Tá mais viável comprar mercado mesmo e garantir já os rendimentos para os próximos meses. Então eu acredito que
provavelmente eu não vou participar da emissão, já comprei a mercado para não ter minha posição diluída, tá? Porque abaixo do VP, vamos supor assim, se a emissão é abaixo do VP, está entrando menos valor do que de fato deveria entrar para o fundo, do que de fato vale o fundo. Por isso que a gente costuma dizer que deteriora o fundo, que dilui o cotista, porque acaba não participando. Então, de fato, não é o que a gente gostaria de ver, tá? Não teria como fazer de outra forma, gente. A emissão teria que acontecer dessa forma, mas não vou ser hipócrita para vocês e dizer que tá legal participar. Não, não tá legal. Mas mesmo assim, data base em 20/7, ou seja, já passou. Quem foi cotista do dia 20 para o dia 21 tem direito a essa emissão, tá? Em que proporção? 35 e 45. Então, se eu tenho 10 cotas, eu multiplico por 0,35, vai ter aí 3,5, você arredonda sempre para baixo, considera o primeiro número antes da vírgula só, você vai ter direito a 3 cotas, tá? Você vai exercer quando? Do dia 26 até o dia 5, né? Basicamente, quinta-feira aí, o último dia para exercer o direito, sinalizar a corretora, ó, quero participar, não está viável? Não está viável, mas vamos supor que você queira participar, sinaliza até dia 5, dia 6, você tem que ter o dinheiro na conta porque vai ser debitado da sua corretora. Dia 10/8, período de sobras, não temos como saber qual que vai ser a proporção de sobra, mas provavelmente vai ser alta. Por quê? Porque não vai ter muita adesão, então vai sobrar muita cota. Aí você pega essa proporção, multiplica pelos 3 ali que você exerceu o direito e vai ter a quantidade de cotas que você vai ter direito na emissão, no período de sobras. Beleza? Até dia 13/8, liquidação dia 20/8, uma oferta restrita apenas para cotista, isso é um ponto legal, por mais que seja abaixo do VP, é só para cotistas, então acaba não complicando tanto a entrada de novos recursos, né? Uma captação aí mínima de 5 milhões, máxima de 240 milhões, desculpa, com lote adicional, e essa é a emissão do fundo, é a 5ª emissão, tá, gente? Não teria como ser diferente, mas eu não vou ser hipócrita para vocês e dizer que está tudo bem e que vale a pena participar. Não, não vale. Basicamente, eu também não vou participar, sou cotista do fundo, mantenho contato ativamente com a gestão para saber quais são os movimentos. É legal a gente ter essa conversa para saber de fato o que eles pensam para o fundo, tem feito novas aquisições, tem feito uma movimentação legal de diversificação no fundo. Com essa estratégia de alavancagem, eles entregam maior do que a média de tijolo, isso é bastante legal. Então, longe de ser uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo que seja, é de fato um bom ativo para se estudar, tá? E quem sabe aí incorporar na carteira de investimentos de vocês. Então, agradeço a todo mundo que tem me acompanhado aqui até o final. Tem bastante novidade, bastante vídeo vindo por aí sobre emissões, sobre fundos imobiliários e sobre investimentos de maneira geral. Se inscreva aqui embaixo se você ainda não tiver inscrito, ative o sininho, deixe seus comentários, sugestões de novos vídeos, que a gente se encontra muito aqui ainda nos próximos dias. Lembrando que as inscrições do Método IS, tudo sobre investimento de uma maneira clara, né, de uma maneira objetiva, é só ir lá no Instagram que a gente conversa sobre isso todos os dias. As inscrições vão até domingo. A partir de domingo não vai ter mais vaga. Então, um grande abraço e até a próxima.